Vamos lá, então. Nós estamos estudando esse mês, hoje é a última aula, de um tema difícil, né? Mas que é um tema que a gente procurou resgatar na nossa sociedade, que é falar o caminho de todos os mortais, o caminho de todos os homens. A nossa finitude. Nós vimos, vou dar uma recapituladinha no tema, né? Põe no slide 3, por favor. Nós vimos que vida é um período de tempo que nós temos, em que nesse tempo a gente vai diminuindo nossas forças, as nossas energias, mas, por outro lado, vai aumentando a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, a nossa experiência com o nosso Deus. A gente viu que Eclesiastes fala de que melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento, porque ali a gente vê o fim de todos os homens. Jesus pediu para comemorar o dia da morte, porque é ali que foi consumado a sua obra. No nascimento era uma promessa, nasceu a promessa, mas a morte foi consumado. A Bíblia diz também que melhor é onde há luto do que onde há festa, porque ali a gente também consegue refletir, valorizar, né? Vimos que a morte nos traz muitos... Pode ir passando mais um, por favor, Estela? Muitas palavras no nosso coração, entre elas medo, sofrimento, dor, separação, desconhecido, tristeza, mas também saudade, também consolo, também céu. O apóstolo Paulo disse, né, que viver é Cristo, morrer é Cristo, quer vivamos, quer morramos, o que importa é que vivamos ou morramos dentro da nossa fé. A morte é o último inimigo a ser aniquilado, derrotado. E nós temos que passar por isso, aqueles que, a maioria de nós, né, fora algumas exceções, e vamos passar com a fé que nós temos no nosso Senhor. Quer Ele nos livre, quer Ele... Até Jesus não queria tomar aquele cálice. Ele sentiu, ele suou sangue antes da morte. Ele sabia, e olha que não era uma morte natural, uma morte de cruz, uma morte maldita, porque ali Ele levou sobre nós todos os seus pecados. Mas Ele disse a Deus em sua oração: eu não quero que passar por isso, mas não seja a minha vontade, seja a tua vontade. E a confiança que temos é que Deus estará conosco em todos os momentos. No slide 6, Estela, a gente vê também, nós vimos que depois da queda, o homem podia comer de todas as árvores do jardim, que estavam no jardim. Mas tinha uma árvore que estava no meio do jardim que ele não podia comer. Qual era essa árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas tinha uma outra árvore especial que a gente podia comer. Qual era o nome dela? A árvore da vida. A gente podia comer a árvore da vida. A gente esquece, a gente só lembra de uma, né? A gente lembra da árvore da vida depois da queda, mas antes da queda, a gente esquece que ela estava lá no jardim e ela era uma das árvores permitidas. Mas aí veio a queda, aí a árvore da vida passou a ser proibida. A gente viu também que a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela estava lá, disponível. A gente podia pegar, não deveria, porque tinha uma ordem. Mas ela estava ao alcance. O não era um não que vinha de dentro. Não tinha grades. O não era de dentro. Se alguém quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa, pode levantar a mão. Seu Adier? É verdade, né? Tem tanta árvore, mesmo assim, tinha uma que era proibida, mas era aquela que deu o desejo. E tinha... Mas isso mostra a nossa natureza. O interessante da Bíblia é que ela revela Deus. A Bíblia nos revela a natureza de Deus. Mas ela também nos revela a nossa própria natureza. Tem um pouco de nós em Eva, tem um pouco de nós em Adão, mas também tem um pouco de nós em Davi, tem um pouco de nós em Moisés, em Abraão, em Jacó. Então, Deus nos revela, a nossa natureza se revela através da Bíblia. Então, com a morte, com a queda, a gente não morreu de imediato, né? A morte passou a participar da nossa vida depois da queda. E a gente viu que foi caindo a expectativa de vida. Ela começou lá, era para ser eterna, mas Adão morreu com 930, mas Noé com 950. Depois que foi caindo, os patriarcas, Isaac, Jacó, José, estavam ali entre 100 e 180 anos.
Mas, com o tempo, foi caindo. Lá, Moisés e Josué já estavam 110, 120. E a gente vê em Salmos que a expectativa de vida já caiu para 70 anos, em alguns casos, mas o que é orgulho disso é o enfado e o cansaço. É o que nos espera. Vimos também que a expectativa de vida era de 46 anos, ela chegou a cair muito baixa, a expectativa de vida, né? Por causa das guerras, por causa de saneamento, doenças, pragas. Mas, com a medicina, com o saneamento básico, com a penicilina, com os antibióticos, a expectativa de vida aumentou. Estou no slide 8. E as causas de morte eram por infecção, por doenças, acidentes, guerras, morte ao nascer. E mudou isso. Nos dias de hoje, ela é mais por falência de órgãos, AVC. Doenças relacionadas ao coração está no topo, mas as doenças em relação ao câncer, elas vêm aumentando. Nós vamos ir de alguma maneira, né? A gente não sabe qual é a maneira. Os crimes, as violências seguem, mas elas já não são relevantes no contexto de porcentagem de todas as mortes, porque a expectativa de vida aumentou. E, com a expectativa de vida aumentando, aumenta também o nosso período de dependência. A gente quer depender de Deus, né? Mas depender do nosso irmão é mais difícil, é verdade ou não é? Ah, mas isso é um bom comentário, seu Adier. O seu Adier está falando que, depois dos 70, que a gente não pode fazer mais nada que a gente quer, porque é cheio de restrições, isso não é mais vida. É vida. É uma vida dura. Tem vida boa, tem vida ruim, tem vida digna, tem vida indigna, mas tudo é vida. E a pessoa não é a doença, ela tem uma doença. Aquilo que está passando na nossa vida faz parte da nossa vida, ela não é a nossa vida. E se Deus está permitindo que a gente passe por isso, é porque Ele vai estar conosco. Então, é vida sim, seu Dier. Viver é um período de tempo. E o que a gente faz com essas escolhas, as oportunidades que a gente tem. Então, depender é difícil. Qual é a melhor maneira da gente dar quando está recebendo? A gente falou semana passada. Me ocorreu agora, isso que o irmão Adiel está falando, lá em Eclesiastes, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, antes que cheguem os maus dias, nos quais dirá, não tenho neles prazer. E ali dá uma descrição do que é maus dias, né? É o dente, as pernas já não estão mais fortes, os dentes caem, naquela época caíram, não tinha dentista, né? A vista, os olhos, a janela da alma embaçavam, os teus braços, outrora fortes, já não conseguem mais trabalhar. Hoje a gente prolonga isso. E essas proibições é da inversão de papéis mesmo, né? Primeiro que até certa idade o senhor não pode mais ter carta, a partir de certa idade, né? Ou seja, você sem carro é difícil de dirigir. Ao controle dos filhos, né? Pai, o senhor não pode comer isso, daqui. Sabe, parece que você vira uma criança, e vira mesmo. Por isso que os avós se dão tão bem com os netinhos, né? Então, irmãos, mas tem as compensações, né? Você não pode dirigir, mas você não paga mais a passagem. Você tem estacionamento para idosos, você tem de tudo. Então, cada idade tem as coisas boas. Mas a Bíblia descreve os sofrimentos da velhice como os dias que você não tem nele prazer. Mas o nosso estudo hoje está nos enriquecendo, nos ensinando que tudo é maravilhoso na presença de Deus. Até a morte é diferente, né? Desculpa. Imagina, irmão. No mundo tereis aflições, mas sede pacientes. Agora, pastor, o senhor comentou, né? A gente se torna criança. Então, até quero... Eu pensava assim também, mas eu passei a pensar um pouco diferente, estudando sobre o tema. E lendo também sobre o que os médicos falam, né? É comum as pessoas falarem assim, agora eu sou mãe se tornei mãe da minha mãe, pai do meu pai.
Não, isso é um erro. Isso não é. Porque ser pai e ser mãe é muito mais do que isso. Trocar a fralda de um adulto é muito diferente de trocar a fralda de uma criança. E não é porque você dá comida na boca do seu pai ou da sua mãe, é que você passa a ser pai ou mãe. O que você está cuidando é de um corpo adulto fragilizado pela doença. Então, se você fala isso, se eu já falei isso, hoje eu não vou falar mais. Quando a gente vai transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, né? Então, você está cuidando de um corpo adulto frágil. Você não é pai, não é mãe. Ser pai e mãe é muito mais do que trocar fralda e dar comida. É criar, é muito mais. É um ato parecido, mas o cuidado com o doente, com o idoso, tem que ter o respeito. O respeito de quando vai dar um banho, respeito tudo fechado, com a privacidade. Não é verdade? Olho no olho, não é porque a pessoa está deitada que você vai falar de cima, abaixar, olho no olho. Então, tem muitas coisas que a gente precisa aprender de como lidar. A gente não tem como ensina como educar uma criança, também tem aprender como cuidar de pessoas que estão com o corpo fragilizado, como respeitar aquela pessoa pelo que ela é. Porque ela é. O pai e a mãe continuam tendo esse papel de pai e mãe. Você não pode tirar esse papel da pessoa, só porque ela está doente, entende? A questão do respeito. Faz sentido? Então, não é porque... Eu entendi, eu sei que a maneira que a pessoa fala é uma maneira com cuidado, mas as palavras têm poder, e a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque elas têm poder. Então, eles não se tornam... Eles têm uma história, têm uma biografia. Quando eu nasci, minha mãe já tinha 35 anos. Eu não tenho como ser mãe dela. Ela não nasceu de mim, eu é que nasci dela. Tá bom? Então, é uma forma de respeito. Então, seguindo, né? Ensina-me a contar os nossos dias, o Salmo 39, 4 a 6, slide 13. Senhor, dai-me a conhecer o meu fim e saiba como somar os meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Faz parte da vida. Faz parte, ela continua sendo vida. Desde os meus dias, o comprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade, no sentido passageiro, né, pastor? De fato, o ser humano passa como uma sombra, e em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe ficar com eles. A gente viu também os 5 principais arrependimentos. Não vou passar por eles, porque eu tenho um vídeo bem interessante para a gente passar. A gente viu a despedida de Moisés, a gente viu a preparação de Davi. E tem alguns... eu quero dar uma repassada nas promessas, né? Antes de entrar na aula de hoje, o slide 27. Porque é um tema duro, é um tema que judia, mas é um tema que a gente tem que restaurar e falar com amor. Então, aqui... Eu não vou pedir para vocês abrirem, porque isso já é da aula passada, é mais uma recapitulação, né? Então, João 14, 1 a 4 diz, não se perturbe o coração. É Jesus falando, não é um apóstolo. Creio em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar, voltarei e levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho onde eu vou, para o céu, né? E a gente viu na Bíblia que Estevão esteve lá, e ele viu Jesus em pé, recebendo. A gente não sabe quem vai nos receber. Mas aqui diz que ele voltará e vai nos levar. Ou ele, ou alguém que nos ama, alguém que a gente queira. Eu não sei. Há mistérios que estão reservados para depois. Deus não liberou tudo para nós. Mas ele tem as suas promessas, próximo. João 11, 15, 26... Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Promessa é assim, né? A gente tem que estar sempre relembrando delas. Vocês creem nisso? Jesus perguntou. Né? Então, é importante a gente estar sempre relembrando as promessas de Deus para nós. Porque a gente vai ter sempre o inimigo, ou o nosso próprio coração, ou os nossos próprios medos, dizendo, não, isso aí é bobagem. Outra esperança, 1 Coríntios 6,14, o slide 29, por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também não nos ressuscitará, só o Senhor. Nos ressuscitará. Próximo, Coríntios
1 Coríntios 2:9. Todavia, como está escrito, esse eu gosto, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Às vezes eu vejo assim, quando a gente está andando na rua, não está lá assim, nos desculpe o incômodo, estamos em reforma para melhorar para atendimento, né? Ou seja, a gente tem que passar por uma dificuldade, por um desconforto antes de ter o prazer, né? Às vezes a gente vai para uma festa, vai viajar de férias, mas a estrada é ruim, pega trânsito, mas a gente vai, porque a gente sabe que o que espera do outro lado é bom, não é? Próximo, então, o 31. Ora, o último inimigo a ser derrotado, aniquilado, é a morte. Isso está em 1 Coríntios 15:26. Enquanto isso, Romanos 14, 7-9. Porque nenhum de vós vive para si, e nenhum de vós morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isso que morreu Jesus e ressurgiu e tomou a viver para ser Senhor, tanto de vivos quanto de mortos. Mas Ele não é Deus de mortos, né? Jesus falou, né, para os fariseus. Que Davi falou, meu Senhor. Então, mas eu não sou seu. Jesus falou, eu não sou Deus de mortos. Ou seja, Davi ele estava morto, mas longe da nossa vista, né? E Jó, né, depois diz lá no próximo, pode passar mais um, por favor, Estela. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. E há coisas, como eu falei, em Deuteronômio 29:9 diz, o próximo, por favor, encobertas que pertencem ao Senhor. A gente tem que aceitar que há mistérios. Nós temos uma necessidade muito grande de saber o que vai acontecer, de saber das coisas, mas às vezes nós não vamos saber. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e os filhos para sempre, para que cumpramos toda a palavra desta lei. Então, há coisas que são reveladas e vamos nos apegar às suas promessas. Então, eu gostaria de mostrar, Estela, pode passar aquele vídeo? Eu vou mostrar um vídeo de, acho que 3 ou 5 minutos, que é de um socorrista. A gente falou um pouco na última classe sobre falar a verdade. Alguém está numa enfermidade grave, que ameaça a continuidade da vida, a gente deve falar a verdade ou não, né? Será que a pessoa vai ter mais medo? Ela vai enfrentar? Como é que é isso? Como é que vai ser isso? Esse vídeo é um socorrista americano e ele fala na experiência dele ele começava quando ele via, ele vai falar, vou dar uma resumida porque está em inglês, tem uma legenda, mas eu vou resumir. Ele fala que ele começava a atender as pessoas e eles percebem quando a pessoa não tem o que fazer. Está ali numa condição e está nos últimos minutos da vida, depois de um acidente, é um socorrista. E aí as pessoas perguntam, eu estou morrendo, eu vou morrer? E ele falava que não. Até que em um determinado momento ele decide mudar. Porque ele tinha medo da reação, né, da pessoa. E aí ele começa a se surpreender, ele conta essa experiência. Como é que é falar a verdade, né? E aí ele conta também algumas experiências, rapidinho. Vamos ver se dá para ouvir o áudio. A legenda, vê se dá para aumentar a legenda. Eu acho que dá para aumentar a legenda, vocês estão na internet, né? Se você entrar ali no configurações, acho que dá para aumentar o tamanho da legenda, porque eu estou vendo que está muito pequenininha. Pode pôr o maior possível. Vamos pôr grandona para ver. Isso, bem grandona, perfeito. I've been a critical care EMT for the past 7 years in Suffolk County, New York. I've been a first responder in a number of incidents ranging from car accidents to Hurricane Sandy. If you're like most people, death might be one of your greatest fears. Some of us will see it coming. Some of us won't. There's a little-known documented medical term called impending doom. It's almost a symptom. As a medical provider, I'm trained to respond to this symptom like any other. So when a patient having a heart attack looks at me and says, I'm going to die today,
we are trained to reevaluate the patient's condition. Throughout my career, I have responded to a number of incidents where a patient had minutes left to live, and there was nothing I could do for them. With this, I was faced with a dilemma. Do I tell the dying that they are about to face death, or do I lie to them to comfort them? Early in my career, I faced this dilemma by simply lying. I was afraid. I was afraid if I told them the truth, that they would die in terror, in fear, just grasping for those last moments of life. That all changed with one incident. 5 years ago, I responded to a motorcycle accident. The rider had suffered critical injuries. As I assessed him, I realized that there was nothing that could be done for him. And like so many other cases, he looked me in the eye and asked that question, am I going to die? In that moment, I decided to do something different. I decided to tell him the truth. I decided to tell him that he was going to die and that there was nothing I could do for him. His reaction shocked me to this day. He simply laid back and had a look of acceptance on his face. He was not met with that terror or fear that I thought he would be. He simply laid there, and as I looked into his eyes, I saw inner peace and acceptance. From that moment forward, I decided it was not my place to comfort the dying with my lies. Having responded to many cases since then where patients were in their last moments and there was nothing I could do for them, in almost every case, they have all had the same reaction to the truth of inner peace and acceptance. In fact, there are 3 patterns I have observed in all these cases. The first pattern always kind of shocked me. Regardless of religious belief or cultural background, there's a need for forgiveness. Whether they call it sin or they simply say they have a regret, their guilt is universal. I had once cared for an elderly gentleman who was having a massive heart attack. As I prepared myself and my equipment for his imminent cardiac arrest, I began to tell the patient of his intimate demise. He already knew by my tone of voice and body language. As I placed the defibrillator pads on his chest, prepping for what was going to happen, he looked me in the eye and said, I wish I had spent more time with my children and grandchildren instead of being selfish with my time. Faced with imminent death, all he wanted was forgiveness. The second pattern I observed is the need for remembrance. Whether it was to be remembered in my thoughts or their loved ones, they needed to feel that they would be living on. There's a need for immortality within the hearts and thoughts of their loved ones, myself, my crew, or anyone around. Countless times, I have had a patient look me in the eyes and say, will you remember me? The final pattern I observed always touched me the deepest, to the soul. The dying need to know that their life had meaning. They need to know that they did not waste their life on meaningless tasks. This came to me very, very early in my career. I had responded to a call. There was a female in her late 50s, severely pinned within a vehicle. She had been T-boned at a high rate of speed. Critical condition. As the fire department worked to remove her from the car, I climbed in to begin to render care. As we talked, she had said to me, there was so much more I wanted to do with my life. She had felt she had not left her mark on this earth. As we talked further, it would turn out that she was a mother of 2 adopted children who were both on their way to medical school. Because of her, 2 children had a chance they never would have had otherwise and would go on to save lives in the medical field as medical doctors. It would end up taking 45 minutes to free her from the vehicle. However, she perished prior to freeing her. I believed what you saw in the movies. You're in those last moments that is strictly terror, fear. I've come to realize, regardless of the circumstance, it's generally met with peace and acceptance. That is the littlest things, the littlest moments, the littlest things you brought into the world that gives you peace in those final moments. Thank you. Obrigada, Thaís. Por enquanto, pode deixar sem nada nos slides.
E eu acender a luz. E aí, irmãos, deu para entender? Chamou atenção alguma coisa que gostaria de... que queriam falar? Algum comentário? Os demais parentes, né? Eu acho que o que importa é o desejo da pessoa, né? Olha, eu estou compartilhando experiência de pessoas que passaram por isso. Mas a gente tem que tomar as nossas escolhas. Veja que os médicos têm medo. Eles também são pessoas de carne e osso. Eles também têm os seus medos, as suas inseguranças. A gente também tem que acolher, ter compaixão dos médicos que não aprendem a falar sobre isso. Eles vão tentar cuidar da doença, eles vão tentar curar. E lembra que a gente falou, né, que quando a gente cura da doença, a gente pode ganhar ou perder. Mas quando a gente cuida da pessoa, a gente sempre vai ganhar. Né? Quer falar alguma coisa, Guinaldo? Interessante a necessidade de perdão, não? Que ele falou, os 3 padrões que ele encontrou. Um, a necessidade de perdão. O outro, a necessidade de não ser esquecido. Você imagina, a pessoa perguntou para ele, você vai lembrar de mim? Para um desconhecido, certo? O socorrista era um desconhecido naquele momento. Então, nós temos essa necessidade. Nós somos eternizados. O amor nunca acaba. E o amor que a gente tem por quem a gente ama, nunca acaba. E esse amor se eterniza de uma forma diferente no nosso coração. E o terceiro, que eu achei interessante também, é aquela senhora que sentiu necessidade de deixar um legado, de ter valor na terra. Ela falou, eu queria ter feito uma diferença. E nessa conversa curta que ela teve, né, com o socorrista, ela falou que ela tinha 2 filhos adotivos que estavam estudando medicina. E aí ele fala, poxa, ela deu a oportunidade de 2 crianças órfãs a ter um futuro. E mesmo assim, ela ainda achava que ainda não tinha deixado um legado na terra, né? Isso é interessante porque me chama a atenção, porque fala das nossas obras inacabadas. Sempre vai ter coisas que a gente queria deixar melhor, né? Ver o filho formado, casado, com filho, ver o neto encaminhado. E sempre vai ter alguma coisa que a gente vai deixar. E aí também nós temos que entregar nas mãos de Deus os nossos projetos inacabados. Ok? Interessante, né? Ter o direito de saber. Se a pessoa não quiser uma coisa. Existe uma coisa, um documento que chama Diretivas Antecipadas de Vontade. Diretrizes Antecipadas de Vontade é como um testamento vital. É um documento reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina desde 2012, foi aprovado. E é um documento que a pessoa pode fazer se ela estiver numa situação terminal de uma doença e que, em algum momento, pode acontecer dela ficar sem possibilidade de decidir por si própria. Né? Diz respeito ao que nós escolhemos ou que rejeitamos em relação aos nossos cuidados no final de vida. Não é aplicado em situações de não terminalidade, como um acidente, um infarto, um derrame. Se a gente passar por isso e for no hospital, a gente vai fazer o que quiser, o que eles precisarem, né? Ressuscitação, entubamento, UTI, sim. Mas se já é algo, uma doença que já ameaça a qualidade de vida, a continuidade da vida, e que não tem mais o que fazer pela medicina, a gente pode escolher se a gente quer ou não tratamentos altamente agressivos e fúteis, que vão causar mais sofrimento do que a própria doença em si. Né? Porque hoje tem gente que pensa, eles falam assim, não, tem gente que fala assim, não, faz de tudo para que a pessoa está lá, já está doente na UTI, entuba, faz o que for necessário. Mas será que, se a pessoa tiver condição de decidir, ela ia querer isso ou não? Ah, isso não é eutanásia. Que bom que você tocou nisso, Rodrigo. Né?
Cuidados paliativos, que é o tema que a gente está falando aqui, é muito diferente de eutanásia. Cuidados paliativos é cuidar do sofrimento, é tirar o sofrimento, é alívio do sofrimento. Eutanásia é tirar o sofredor, é eliminar o sofredor. Veja bem. Desligar os aparelhos. Isso é eutanásia. E num país que a gente não tem maturidade para fazer bons cuidados paliativos, eutanásia é algo que a gente não tem maturidade para discutir ainda. Já que você falou desse assunto, eu vou comentar. Né? Então, muito cuidado. Né? Eu não sou contra nem a favor, porque a gente não pode estar no lugar de quem quer fazer isso. Né? A Bíblia é contra, porque a gente não deve tirar a nossa vida. Em 1933, Hitler editou uma lei para a prevenção de doenças hereditárias, permitindo a eliminação de pessoas acometidas por o que ele chamava de imbecilidade, loucura, epilepsia, surdez, cegueira e alcoolismo. Foram instaladas câmeras de gás, óxido de carbono, nos hospitais públicos da Alemanha. Ou seja, eles não exterminaram somente judeus, mas pessoas, isso com a desculpa de prevenção de doenças hereditárias. Com base nessa lei, foram exterminadas 375 mil pessoas. É quando a opinião de alguém, que não é o paciente, né, decide que não vale mais a pena. E aí se retira essa vida. Isso é eutanásia. Então, aqui nós estamos falando de cuidados paliativos, de alívio do sofrimento, não de eliminação do sofredor. Quando a gente cuida da doença, a gente pode ganhar ou perder, mas quando a gente cuida das pessoas, a gente sempre vai ganhar. Vamos ver, por exemplo, vamos abrir lá, antes de falar mais dessas diretrizes, eu quero ver o que... Quando eu li sobre isso, fui buscar na Bíblia o que a Bíblia fala sobre isso. Nós não temos muito nesse sentido de tratamento médico, a gente não tem esses exemplos na Bíblia, porque naquela época não tinha isso. Quando a pessoa estava morrendo, a gente morria. Mas vamos ver os últimos desejos de Jacó, Gênesis 47. Gênesis 47, nós vamos ler dos versículos 27 a 31. Então, Jacó foi com seus filhos, Israel, né, foi com seus filhos para o Egito e habitou lá. José levou na época da fome, aquela história toda, habitou lá. E aí, depois que ele já estava morando lá, estavam lá, em Gósen, é o contexto desse texto. Gênesis 47, 27 a 31. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão, e frutificaram e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. De sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, ou seja, Jacó, ele chamou José, seu filho, e disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que ponha as tuas mãos abaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás na sepultura deles. E ele disse: farei conforme a tua palavra. E disse ele: jura-me. E ele jurou-lhe. Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Então, ali já está falando de uma... Sabe que tem uma terminalidade. Quando a gente sabe, a gente tem tempo de despedir, a gente tem tempo de arrumar a casa, a gente tem tempo de nos fazer reflexão da nossa vida. Porque o que você faria se você falasse: olha, eu tenho 1 ano de vida? Quais seriam as suas prioridades? E se fossem meses? 1 mês de vida? Quais seriam as suas prioridades? O que você faz hoje que você deixaria de fazer? Ou tem algo que você colocaria no seu dia a dia? E se fosse 1 mês? E se fosse horas? Dias? Quais seriam as suas prioridades? Pulando um pouquinho, vamos ver a morte de Jacó. Gênesis 49. A gente estava no 47, vamos lá para o 49.
Gênesis 49, vamos ler de 29 a 33. Depois, lembrando que ele chamou filho por filho, abençoou filho por filho, se despediu, teve todo um, que a gente chama de luto antecipado, né? Como Davi, né? Ele teve o luto da criança antecipado. Depois ordenou-lhes e disse-lhes: eu congrego ao meu povo. Eu me congrego ao meu povo, ou seja, vou morrer, né? Sepultai-me com os meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente a Menre, na terra de Canaã, na qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram Abraão e a Sara, sua mulher, e ali sepultaram a Isaque e a Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei a Lia. O campo e a cova está nele. Foram comprados os filhos de Et. Acabando, pois, Jacó de dar instruções aos seus filhos, encolheu os pés na cama e expirou. Recolheu os pés na cama e expirou. E foi congregado ao seu povo. Então, ele disse como ele queria que fossem as coisas, né? Vamos seguindo aqui a história, vamos pular um pouquinho, vamos para Gênesis 50, que já está ali na sequência. Gênesis 50, vamos ler os versículos de 1 a 3. Então, José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele. E o beijou. Está bem, né? Mesmo a gente tendo fé, está bem ter medo. Está tudo bem ter medo. Está tudo bem ficar triste. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem o seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. E cumpriram-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios choraram 70 dias. Aí tem aquela pergunta, né? Quanto tempo dura o luto, né? Cada um é cada um. Uma semana, um mês, um ano. Às vezes toda a vida. Pulando para o versículo 7, Gênesis 5, 7 a 10. E José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito. Olha só. Como também toda a casa de José e seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos, e as suas ovelhas e as suas vacas. E subiram também com ele tanto carros como gente a cavalo. E o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que estava além do Jordão, fizeram um grande e dolorido pranto. E fez a seu pai uma grande lamentação por 7 dias. E aí, até o povo que viu falou, nossa, né? Os egípcios estão alguém importante, né? Alguém amado. Aí depois passa os anos, aí chega a vez de José. Gênesis 50, 22 a 26. Estamos aí também, ainda estamos no 50, já finalizando Gênesis, né? Finalizando ali. Aí chegou a vez de José. Então José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da 3ª geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. Aqui foi diferente, José não pediu para ser sepultado com o pai dele, Jacó, certo? Em Canaã, não. Ele aceitou ser sepultado no Egito e falou, olha, um dia Deus vai tirar vocês daqui. Eu quero que vocês peguem os meus ossos e levem junto. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José, de idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram no caixão no Egito. Foi diferente, mas ele fez as suas. Eu imagino que se fosse hoje, teria essas diretrizes, né?
que eu vou comentar um pouco. Mas é o momento de preparar a casa, de falar o que quer, de abençoar, de despedir. Né? E a memória, né? Lembra que uma das coisas que chamou a atenção do jovem socorrista é que as pessoas querem ser lembradas. Ah, gente, quem que não quer ser lembrado? Fala. Eu quero, né? Quem que não quer? Eu falo para minha filha, pode chorar no meu enterro, pode chorar, não tem problema. Depois você pode passar, mas pode chorar. E a gente quer ser lembrado, não importa, né? A gente tem nossa lápide ali, que o nosso legado seja lembrado. Eu vou muito para o México, lá eles têm uma cultura diferente com relação aos mortos. E eu achava tão estranho. Aí tem um filme, uma animação, muito bonita, eu não lembro como é que chama. A Vida Bela, Viva a Vida, né? É que o nome em espanhol é Coco, porque é o nome da senhorinha. Mas aí mostra a cultura. Qual que é a cultura deles, né? A cultura deles, eles têm ali um altar, esse altar interior. Por que é legal a gente conhecer a cultura? Porque a gente, às vezes, tem um pouco de preconceito como cristão, né? Poxa, estão adorando, né? É um ídolo. Mas não é. O altar é um altar de recordatório. Então, as pessoas os entes queridos que morrem, eles vão colocando no altar. E ali eles colocam um exemplo de alguma coisa que eles gostavam, sabe? Um bichinho, alguma coisa, né? Então, a Carmen brincava, vinha aqui com... colocam lá no altar. E quando tem o Dia dos Mortos, ou quando a pessoa é aniversário dela, eles fazem um prato que a pessoa gostava. É uma maneira de tornar viva a memória. E ali eles têm a cultura de que quem não é lembrado é quem realmente está morto. Eles têm uma coisa de estar sempre relembrando e passam de geração em geração. É essa lembrança de quem é. Árvore genealógica, a gente vê isso na Bíblia, certo? Então, a gente tem essa vontade de ser lembrado. A gente tem vontade de deixar um legado. E a gente tem a necessidade de perdão. Eu achei fenomenal esse vídeo, né? Porque ele resume assim as nossas necessidades humanas. Nem um pouco. Se a pessoa ficar à vontade, senão não tem problema. Ontem eu cheguei em casa, no trabalho, né? E eu fui... E a Alexa colocou um filme para nós assistir. Estava assistindo O Gato de Botas 2, né? Não sei se alguém já assistiu o desenho. E fala, e dá diferença que você está falando, né? Assim, o gato ele tem 8 vidas, na 8ª vida ele morre. Daí ele pega, volta. O que eu acho interessante é que ele fica numa luta constante com a morte, né? Ele fica com medo da morte, o gatinho, né? Aí, eu vou contar o final do filme, tá? Me desculpem, né? O spoiler, né? Aí chegou no final do filme, ele luta contra a morte, né? Aí ele vence, ele fala assim, olha, você venceu, mas não se preocupa não, um dia a gente vai se encontrar. Então, é que nem a gente fala, né? A única certeza que nós temos é que a gente um dia irá encontrar com ela, né? Mas cabe cada um de nós aproveitar bem a vida e fazer as coisas da maneira correta, né? Iminente isso aí, né, Carmen? Né? Amém. Mas alguém quer fazer algum comentário? Mas, às vezes, chega no fim da vida que vai se dar conta, não é verdade? Agora, o medo é um medo justo, tudo bem ter medo, mas quando a gente vê uma pessoa nessa situação de medo, eu tenho medo, o que a gente deve fazer? Né? A gente tem que perguntar, os médicos eles perguntam, que parte, eu tenho medo da morte, mas que parte da morte você tem medo? Né? Da dor, do sofrimento, do desconhecido, que parte? E é um padrão, tá, gente? É um padrão de que acontece nos últimos... eles chamam de estado ativo de morte, ou seja, quando a pessoa já está se desconectando. Aí tem a desconexão do corpo, é como se fosse tudo que a gente é feito, água, corpo, fogo e ar. Né? O último é o ar, que é a respiração que a gente entrega, o último suspiro que a gente devolve o que Deus nos emprestou.
Mas antes a gente desidrata, antes a gente tem o fogo é aquela última energia, né? Que as pessoas falam, a visita da saúde, a melhor antes da morte. É aquele momento que a gente dá todas, as células dão todo para que a gente possa, de repente, ter essa última reflexão. Vamos lá em Lucas, vamos ver Jesus falando da sua partida. Lucas 22, 14 a 20. Lucas 22, 14 a 20. O versículo começa assim: e chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Ele tinha um desejo, né? Ele tinha ali os planos dele antes dele. Eu queria muito comer convosco esta Páscoa. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Aquilo é tão importante para ele, aquele momento, que ele falou, não vou comer mais, só quando todos vocês estiverem comigo no reino de Deus. Aquele momento de despedida. Porque vos digo que não comerei, ok. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse, tomai-o, e repartiu entre vós, porque vos digo que já não bebereis o fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. O nosso Deus é um Deus de memória. A Páscoa era um memorial da saída do Egito, que foi feita na festa de... Qual foi a festa que era? Assim, mas antes ela tinha um outro significado, a Páscoa, antes da saída do Egito, né? Foi a primeira Páscoa, mas antes, aquela data também tinha... Era uma festa judaica de... Não sei se era das colheitas. Mas, ok, aí teve a primeira Páscoa, virou memorial. Memorial, olha, não se esqueçam, vocês saíram do Egito. Quando eles atravessaram o Jordão, eles deixaram lá as pedras. Israel, Jacó fez um memorial ali onde ele orou, onde teve a presença de Deus. Então, nós somos, nosso Deus é um Deus de memória. Fazer isso em memória de mim. Então, a Páscoa já era um memorial. Um memorial para não esquecer que com mão forte, com mão sobrenatural, vocês saíram do Egito. Não se esqueçam disso. Mas aí Jesus, com a sua vinda, ele era o Cordeiro, ele veio, ele renovou esse memorial. Agora, aquela Páscoa, agora é essa que vocês têm que lembrar. Lembrar? Porque é o meu corpo que eu vos dou, e fazer isto em memória de mim. É para a gente não esquecer. Por isso que todo mês a gente tem a nossa Páscoa, esse texto a gente lê. Para a gente não esquecer do que Jesus fez por nós. A primeira Páscoa lá era para a gente não esquecer, para o povo não esquecer o que Deus fez por eles, como eles foram tirados do Egito. E hoje é para a gente não esquecer como Jesus morreu por nós, por amor a nós, para nós não esquecermos. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este é o cálice, o Novo Testamento, no meu sangue, que é derramado por vós. Vamos lá para João 13, 33 a 36. O objetivo não é trazer tristeza, né, com esse estudo, mas reflexão. Apesar que, às vezes, a tristeza também nos traz algo de esperança. Esse é o grande objetivo, relembrar, aprender um pouco o que acontece aí fora no mundo, o que estão dizendo os médicos, os estudiosos, certo? A maneira como eu preparo meus estudos normalmente são assim. Nos estudos que a gente aprende, os cursos, eu fiz um curso recentemente que é Trazendo Paz à Morte. Então, é da uma médica, Maria Ana Cláudia Quintana Arantes. Também tem essa que eu trouxe aqui para vocês na primeira aula, né? Esse aqui, Precisamos Falar sobre Morte, que é uma médica também paliativa,
inglesa. Esse aqui é um psiquiatra cristão que já estava no final da vida e ele teve esse desafio de escrever sobre envelhecer. Então, quais são os valores da vida? É a gente parar para pensar nisso, enquanto a gente tem tempo. Então, última ceia ainda, né? Só que é um outro texto, João 13, 33 a 36. Filhinhos, olha o carinho, né? Carinho que Deus tem. Jesus ali, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscarei, como tinha dito aos judeus, por onde eu vou, não podereis ir. Vós me buscareis, porque eles procuraram, eles ficaram tristes, eles ficaram de luto com a morte de Jesus. Como eu tinha dito aos judeus, por onde eu vou, não podereis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Mas um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu amei a vós, que também vós uns aos outros os ameis. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor, gente. Na dúvida, se eu vou falar ou não vou falar, pensa no amor, né? Mesmo se vai falar, decide falar, tem que saber como falar. Com amor, hora certa, dose certa, né? E vamos voltar lá para as diretivas, né? Exortai-vos em amor. Não. Só que a gente falha, né? Mas mesmo com amor a gente falha também. Mesmo amando, a gente faz sem amor. E aí é o momento da gente pedir perdão, né? Pedir perdão, se reconciliar. Fala, pastor querido. Uma antiga tradição de todas as famílias que de alguma forma se perdeu. Mas a minha família é grande. Família resumida é 50 pessoas no fim de ano, resumido. E uma coisa emocionante é o poder do amor dos pais. Eu não sei na família de vocês, mas família nordestina junta todo mundo no jantar de fim de ano, em torno daquela mesa de amor. Enquanto os pais estão vivos, isso continua. Mas essa coisa, eu estou indo embora, mas eu estou deixando essa imagem da gente em 50, em 100, em família, em amor. E é nisso que continua a vida, o que a Bíblia diz. As obras dos justos o seguem. O que quer dizer? Elas vão embora, mas aquela lembrança... E no ministério é muito comum, pessoas mais velhas, assim. Minha mãe trata isso com muito humor. Pastor, está aqui a trilha sonora do meu velório. Eu quero que todo mundo chore. Todo mundo vai chorar. Né? E fala e dá aquela risada. Né? Então, nós que somos cristãos, que temos a coragem até de tratar isso, de conversar sobre isso, porque esse é um diálogo que a maioria das pessoas quer adiar. Né? Nós temos maturidade, pode ser até uma experiência de humor. Eu tinha um tio chamado Nelson, que é muito semelhante àquele que veio aqui hoje, Armandinho. Gente, o tio Nelson foi engraçado a vida inteira, até para morrer. Ele era pastor batista, a minha família toda é batista, eu sou o único que me apaixonei e renunciei, vim para ser presbiteriano e não me arrependo. E o meu tio Nelson estava em missão, ia para a escola dominical, e ele tinha alguns problemas de saúde que ele tinha dificuldade de conviver. E ele meteu o pé na jaca, comeu aquele beiju mal casado, milho, chegou na hora... E chegou na hora de
da escola bíblica, a irmã falou, pastor Nelson, está na hora de ir para a escola bíblica dominical. Aí ele falou, irmã, a sanfona do céu está me chamando. Deu uma risada, encostou a cabeça e morreu. E morreu. Mas foi uma morte, nós rimos, como o tio Nelson, acho que a missão dele era fazer a gente rir, e nós choramos depois, porque foi uma morte nordestina, né? Sanfona do céu está me chamando e morreu. E foi assim a vida inteira. Então, é um aprendizado, né, para todos nós, o nosso legado de união, de construir pontes. Minha mãe até hoje é assim. Hoje, os filhos que já não podem viajar, minha mãe pega os remedinhos, eu ia visitá-la, ela falou, filha, não venha, porque eu estou em viagem, eu vou visitar seus irmãos lá no sul. E ela vai, e isso é muito bom, é um esteio para nós encararmos esse assunto diferente. A gente às vezes fala assim, não, eu quero assim, quero assado, né? Agora, a morte bonita, né? O que é a morte bonita? É uma morte bonita essa, né? Mas a gente pode ter essa, pode ter outra. A morte bonita vai variar de pessoa para pessoa. Pode ser em casa. Nem todo mundo vai ter essa oportunidade, mas pode ser bonita, no hospital também. Porque nem sempre a gente vai ter as condições estruturais, humanas, tempo, às vezes uma cama hospitalar. Então, às vezes, talvez não tenha os recursos, mas é sempre buscar essa coisa do amor, né? De como a gente pode fazer para cuidar da pessoa. O que a pessoa está precisando, quais as suas necessidades, quais são suas dores. Uma pessoa pode querer colocar o pé no chão. A outra pode querer arrumar o cabelo. Não importa, tem que ser valorizado o desejo de quem está nessa fase de terminalidade. Então, continuando um pouco a falar da questão, então, da verdade, né? A consciência, a conexão, a compaixão. Compaixão não é só empatia, ela é ação, né? Compreensão, criatividade, porque não existe receita, certo? E também cuidado de quem cuida, porque quem cuida também sofre. A família sofre, quem cuida também sofre. Tem uma média de 4 a 8 enlutados por pessoa. Então, você veja que se você vê quantas pessoas morrem por ano, quantas pessoas enlutadas. E essa diretriz, então, que eu estava falando, né, ela não se aplica em situação de não terminalidade, ou seja, de algum evento inesperado. O que, então, é uma situação de terminalidade? É uma situação clínica e não de tempo. Não é um mês, não é por tempo, é por condição. Quando o doente não responde a nenhum tratamento que a medicina pode oferecer. Ou seja, então, essa é uma condição de terminalidade. Aí é o momento, sim, de poder fazer esse testamento, né? Ele permite esse estado, vale quando a pessoa não tem mais consciência. Mesmo que eu escrevi, mas se eu tenho consciência, eu posso mudar de ideia a qualquer momento do que eu decidi. Eu não quero intubação, eu não quero ressuscitação. Mas eu posso mudar. Então, se a pessoa não tiver como decidir, aquilo vale. Ou também a gente pode conversar com a nossa família sobre isso. Quando a nossa capacidade, né, quando a gente não tiver mais consciência, lucidez, a capacidade de expressar para dizer sim ou não diante de uma proposta de intervenção. Eles servem como num contexto de não consciência, então. O que eu aceito ou não aceito dos cuidados com o corpo quando eu estiver em uma fase de terminalidade, sem consciência de que isso está acontecendo. Então, a gente escreve lá o que eu aceito, o que eu não aceito, tá? E a gente viu na Bíblia alguns exemplos disso. Alguém já tinha ouvido falar disso? Já? Alguma coisa conhecida? Então, o que nós vimos aqui, né? Já praticamente estamos terminando. Hoje vamos terminar no horário, né? Que eu sempre extrapolei os outros dias. Eu tenho aqui uma poesia, né? O Guardador de Rebanhos, de Fernando Pessoa. E depois nós vamos ler um versículo, né? E quando se vai morrer, lembra-se de que o dia morre, e o poente é belo, e é bela a noite que fica. Assim é e assim seja. O dia morre, não morre? E é bonito
O poente é bonito, bonita a noite que fica. É. A doutora Ana Cláudia, ela compara como, quando você tem horas, né, como as férias. Você sai de férias, você curte, vai para a praia, é uma delícia, né? Mas na hora de voltar, poxa vida, né? A gente não quer voltar, quer ficar mais. Mas se desse para ficar mais um pouquinho. Se desse para ficar mais um pouquinho. Mas aí, quando a gente vai voltar para casa, pega aquela rua lá da Avenida da Praia, a gente vê a praia, tem uma pessoa, outra ali, né? Aí, se o seu pai fala assim, viu, vocês querem ficar? Querem ficar mais um mês? Ah, não, eu estou saudade de casa, estou com saudade dos meus amigos, né? Tenho para onde voltar. Ele compara isso, né? Ela compara isso. Que a gente quer ficar mais um pouquinho, mas, ao mesmo tempo... Então, ela fala que quem está nessa situação assim, já não quer mais, assim, já quer ficar mais um pouquinho, o que vai fazer a diferença? Sofrer. E eu quero voltar para casa. Porque o Espírito Deus nos deu e vai voltar para Ele, né? Quero voltar para casa. Às vezes você sai em período de férias, aí você vai, tudo aí tem hora que você está até cansado, né? É. Tanto, às vezes, cansado de não ter o Tá. que fazer, né? Passear, tudo cansa também, né? Aí você quer voltar para casa para descansar. Isso. E o último versículo é o Salmo 23, 4. Salmo 23, 4, Estela, se você puder pôr aí para a gente. Que muita gente sabe de cor, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. A fé, vou dar uma versão diferente aqui, né, da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. É uma condição de segurança do caminho que você está trilhando. De confiança, né? Ou seja, esse é o caminho, está bem. A gente está fazendo o que tem que ser feito, mas é a esperança daquilo que a gente não vê. Né? Pois não, irmão? Ah, bem lembrado, senhor Dier. No primeiro dia, na primeira aula, a gente falou disso, né? Que até fala assim, como é que é a religião dentro, né? Eles estudam isso, os paliativistas. Ela falou assim, olha, que fé muita gente tem, mas na hora do vamos ver, a maioria amarela. Aí perguntaram para ela assim, mas e como é que é os testemunhos de Jeová, né? O que você acha dos testemunhos de Jeová? Ela fala, eu respeito muito eles, são pessoas muito corajosas, porque eles não amarelam. Não importa se vai morrer, não vai doar sangue. Eles entendem que aquilo está a vida deles. Ele falou assim, olha, se você tivesse essa crença, que aquilo está na sua vida, você não ia fazer. A gente não faz aquilo que está na nossa crença, né? A gente entende que isso não é requerido na Bíblia, mas eles creem. Então, ele fala o seguinte, que a fé de que vai, a gente pode ter a fé de que vai, pode pedir um milagre, pode até ter fé que Deus pode fazer um milagre, mas Ele pode não fazer também. Como Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Deus pode me livrar da fornalha de fogo ardente, mas mesmo se Ele não tirar, nem assim eu prostrarei. João Batista, né? Teve a cabeça na bandeja, né? Também vemos Jó, né? Se Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Foi um sofrimento muito grande. Então, que nós estejamos preparados para o teste da nossa fé. O que vai valer vai ser a soberania de Deus, a vontade de Deus, independente da nossa. Eu não quero passar por isso, mas eu sei que Jesus está conosco. E que Ele não esteja conosco. Nos ajude a lembrar das suas promessas no momento que a gente precisar, para que a gente seja encontrado, aprovado, na hora que a nossa fé for testada. Tem aí o último vídeo.
que é um cântico é um cântico que eu vou colocar para a gente cantar junto. Eu sei que estás comigo, do Renascer Praise. Sei que você conhece. Não sei se quem conhece, quem não conhece, a gente canta junto, né? Quem conhece? Vamos terminar com o louvor, porque o louvor liberta, né? Quem conhece, canta. Eu não consegui um áudio, uma letra, mas é fácil, viu? Eu sei que estás comigo, Senhor. Se você não souber, reflete e considera isso como uma oração para Deus. Que estás comigo, Senhor, ainda que meus sentimentos não te alcancem. Eu sei que estás comigo, Senhor, ainda que meus pensamentos gritem não. Sei que estás comigo, mesmo quando eu sou julgado pelos homens, abandonado. Eu sei que estás comigo, Senhor, ainda que meus sentimentos não te alcancem. Eu sei que estás comigo, Senhor, ainda que meus pensamentos gritem não. Sei que estás comigo, mesmo quando sou julgado pelos homens, abandonado. Teu amor me cura, tuas promessas me fazem levantar e andar. Agora eu abro a minha boca e tenho um canto ao Cordeiro do Deus Santo que venceu e que hoje vence através de mim. Meu Deus é poderoso, eu sei. Agora eu abro a minha boca e tenho um canto ao Cordeiro do Deus Santo que venceu e que hoje vence através de mim. Meu Deus é poderoso, eu sei que estás comigo, Senhor. Eu sei que O Senhor está conosco. Não importa o que você estiver passando. Não importa o que você vai passar. Creia que o Senhor está com você. Está te abençoando, está junto com você. Abençoando as mãos dos médicos, abençoando o seu trabalho, a sua família, seus relacionamentos. O Senhor está contigo. Creia nessa promessa. Amém. Bom domingo, irmãos. Se alguém tiver um comentário, mas